Olá, seja bem-vindo ao canal Moça Prendada Crochê, o nosso ateliê de ensino. Hoje vou compartilhar com vocês a continuação da aula da confecção do nosso macaquinho em crochê aqui na parte 4. Você sabia que pode criar roupas incríveis de crochê do zero, mesmo sem experiência? No meu curso online, eu te ensino passo a passo para confeccionar peças modernas, confortáveis e com acabamento profissional. São aulas gravadas, acesso por 1 ano e suporte para tirar dúvidas via WhatsApp. Você aprende no seu ritmo e pode transformar seu hobby em renda extra. Pensa comigo, você veste algo feito por você que ninguém mais tem ou ainda transforma seu talento em renda extra todo mês. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para criar roupas de crochê que todo mundo vai amar. O link está aqui na descrição. Agora vamos confeccionar nossa peça. Fiz aqui um total de 8 voltas aqui para o comprimento dos shorts, fazendo esse ponto bloquinho. Olha como ficou. Vou mostrar para vocês a medida em que ficou essa perninha. 29 centímetros, temos aqui, olha, por 8 centímetros de comprimento. Agora, eu vou finalizar aqui com um acabamento, fazendo 3 voltinhas de ponto baixo aqui no barradinho dos shorts. É bem simples, é só fazer ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta, por 3 voltinhas. Vou iniciar fazendo uma corrente, faço aqui um ponto baixo no espaço, coloco meu marcador aqui, para mim saber que aqui é o início da carreira, e um ponto baixo em cima do ponto alto. Um ponto baixo no espaço, um ponto baixo em cima do ponto alto. A gente segue fazendo assim por toda a volta. Estou finalizando a volta, veja só. E aqui, para concluir, depois que eu fiz o meu último ponto baixo no meu espaço, agora eu venho aqui neste primeiro ponto, tiro o marcador dele, estendo a alça, venho aqui neste ponto, olha, insiro a agulha de trás para frente, passando assim, olha, atravessado no ponto baixo. E levo essa alcinha para trás. Puxo o fio, insiro a agulha aqui no mesmo lugar, tiro uma laçada e fecho. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo e coloco meu marcador nele. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Estou concluindo a volta, olha como está ficando. E aqui, olha, falta um ponto de base para fazer do ponto baixo e mais o ponto da emenda, da volta. Feito esses 2 pontos, estendo a alça, tiro o meu marcador de ponto, insiro a agulha aqui, olha, nesse ponto em que estava o marcador, de trás para frente, dessa maneira, atravessando o ponto de base, pego essa alcinha e levo para trás. Insiro a agulha agora de frente nela, puxo o fio do novelo para regular o tamanho e insiro a agulha no mesmo lugar aqui, nesse mesmo ponto de base. Tiro uma laçada e fecho, desta forma. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e coloco o marcador nele. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por toda a volta. Estou concluindo a volta, veja só. Falta aqui, olha, um ponto de base do ponto baixo e um ponto de base da emenda. Esse aqui é da emenda, tá? Da carreira anterior. Então, eu vou fazer um ponto baixo nela. Estendo a alça e corto o fio. Veja que eu vou deixar uma sobra aqui.
Retiro aqui o meu marcador de ponto, insiro a agulha de trás para frente, atravessando o ponto de base, e pego aqui essa alcinha e levo para trás. Agora, eu venho aqui nesse ponto de base, onde saiu o fio, insiro a agulha, olha, de baixo para cima, ficando entre as duas alcinhas do ponto de base. E pego essa alcinha que está aqui atrás e trago para cá. Olha, puxo. Agora, eu venho no ponto anterior, no ponto de base anterior, e vou trazer essa alcinha para trás. Desta forma, olha, a gente esconde a emenda. É só fazer agora o arremate dessa ponta de fio. É bom passar ela entre os pontinhos aqui, olha, para deixá-la mais firme, para depois vocês amarrar e fazer todo o procedimento aqui da finalização do acabamento dessa ponta de fio, tá? Eu vou fazer isso depois que eu terminar minha peça. Agora, eu vou fazer aqui a outra perninha. Veja que está aqui a abertura da outra perninha para a gente fazer ela. Estou aqui, olha, aqui é a perninha que a gente acabou de fazer, aqui é as costas do macaquinho, e agora vamos fazer aqui o outro lado. Este aqui é o fundo e aqui é o restante da volta. Estou aqui com fio e agulhas posicionado em mãos, já fiz a laçadinha de início e eu vou prender o meu fio do novelo bem aqui embaixo, olha, no fundo da peça. Eu vou vir aqui, bem aqui, olha, tá vendo esse primeiro ponto alto aqui? Então, eu vou inserir a agulha aqui, olha, no pezinho dele e vou prender o meu fio do novelo fazendo um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu faço 4 correntes. E vou vir aqui, olha, no próximo ponto alto, neste daqui, no pezinho dele, eu insiro a agulha pegando uma alcinha do ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no pezinho do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, no pezinho dele, faço um ponto alto. E eu vou fazer dessa maneira por toda essa parte aqui do fundo do shorts, tá? Todo esse trechinho aqui, olha. Estou chegando aqui no final do fundo do shorts, olha. E aqui, para concluir, eu vou vir aqui, olha, já fiz uma corrente. Agora, eu venho aqui no mesmo ponto de base que eu fiz esse ponto alto aqui. Eu insiro a agulha aqui, olha, e faço um ponto alto. Uma corrente. E agora, vamos fazer o nosso ponto nestes pontos de base aqui. Olha, pulo aqui um ponto de base e aqui no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. E a gente vai seguir fazendo dessa maneira por toda essa voltinha aqui, olha, até chegar aqui no início da carreirinha que eu comecei, de ponto bloquinho. Estou concluindo aqui a volta, olha, fiz toda essa parte aqui com ponto bloquinho, fiz uma correntinha e agora, veja que esse ponto aqui corresponde ao ponto do início do fundo, tá? E agora, a gente vai vir aqui nessa alcinha de início, na terceira correntinha, aqui em cima, e vou fazer um ponto baixíssimo, unindo a minha primeira voltinha de ponto bloquinho. Agora, eu vou iniciar a próxima fazendo um ponto baixíssimo aqui nesse espaço, 4 correntinhas, vou aqui no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma corrente, ponto alto no próximo espaço. E aqui eu vou seguir fazendo da mesma maneira em que eu fiz a outra perninha, com a mesma quantidade de pontos e carreira, e aí eu volto com ela prontinha. Veja só como que está ficando. Olha, aqui é uma perninha, né? Aqui é uma perninha, aqui é o fundo da peça, e aqui é a outra perninha que estamos fazendo agora. Agora, a gente vai precisar fazer um acabamento aqui por toda essa parte aqui da abertura de trás,
daqui de cima e aqui também na parte da cava e a frente da peça, fazendo uma carreirinha de ponto baixo por toda essa parte, antes da gente começar a fazer a alcinha com os babadinhos. Vamos lá. Estou aqui com fio e agulhas posicionado em mãos, já fiz a alcinha de início, vou iniciar pelas costas e estou de frente para minha peça. Eu venho aqui, olha, nessa parte de cima, aqui das costas, vou prender bem aqui, olha, mais para o meio. Vou inserir a agulha aqui e vou prender o meu fio do novelo fazendo um ponto baixíssimo. Uma corrente, vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo e coloco o marcador de ponto nele. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui, olha, nesse canto, onde está essa alcinha aqui. Cheguei aqui, olha, no ponto de base que está a alcinha, que fica bem no canto. Veja que eu fiz esse trechinho. E aqui, olha, eu vou inserir a agulha aqui e neste pontinho eu vou fazer 3 pontos baixos. Fiz o primeiro, o segundo, vou colocar o marcador de ponto neste segundo ponto, para mim saber que ele é o canto, né? E aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Veja que automaticamente ele já vai fazer a volta, olha, daqui de cima para a lateral. Vira minha peça aqui de lado. E aqui, nessa parte da abertura das costas, a gente vai fazer um ponto baixo na lateral de cada carreirinha de pontinho fantasia. Veja só, aqui é a primeira carreira de ponto fantasia. Eu insiro a agulha na lateral dela, posiciono aqui em cima esse fio para me embutir ele no meu ponto. E faço um ponto baixo. Vou na próxima carreirinha de ponto fantasia, que vai ser bem aqui, na lateral dela, faço outro ponto baixo. Vou aqui na próxima carreirinha, do ponto fantasia, na lateral dela, sempre na lateral de cada carreirinha de ponto fantasia, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui embaixo, olha. Tá? Vou fazer todo esse trecho até chegar aqui embaixo, onde a gente vai fazer essa voltinha para a outra lateral. Chegando aqui nessa parte da carreirinha de ponto alto, fiz aqui todo esse trecho. Aí aqui, olha, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui na lateral desse último ponto fantasia. E aqui, na lateral do ponto alto, eu faço um ponto baixo mais embaixo do ponto e um ponto baixo mais em cima do ponto. Depois, eu sigo fazendo aqui um ponto baixo para cada lateral de carreirinha de ponto fantasia. Aí, eu sigo fazendo assim, até chegar aqui, olha, nessa partezinha onde faz a volta. Estou chegando, olha, aqui embaixo, veja só, falta 2 carreirinhas para chegar aqui nessa carreirinha. E aqui eu vou fazer, olha, na minha próxima carreirinha faço um ponto baixo e na próxima também. Feito isso, agora eu venho aqui nessa parte que está de travessa, veja que tem 3 pontos fantasia aqui. Eu vou pular o primeiro, no segundo eu insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo nele. Bem aqui nesse segundo ponto fantasia, veja que aqui tem o primeiro, aqui no segundo faço um ponto baixíssimo, viro a minha peça, porque agora vamos fazer a outra lateral. E aqui, olha, da onde a gente está, a gente já vai vir direto aqui na lateral da carreirinha de ponto fantasia,
Vou inserir a agulha aqui nessa primeira carreirinha e já vou fazer um ponto baixo nela. E sigo fazendo da mesma forma que eu fiz do outro lado, um ponto baixo para cada lateral de carreira, até chegar em cima. Veja como que ficou aqui embaixo, olha. Tá vendo? Tem que ficar dessa maneira. Quanto mais fechadinho você conseguir fazer os pontinhos aqui, melhor, tá? Para não ficar essa abertura aqui. Eu vou refazer essa parte sem gravar, porque gravando eu fico mais limitada a ajustar os meus pontos. Mas façam esse trechinho aqui o mais apertado possível que você conseguir. Estou chegando aqui em cima, novamente no canto. Vou fazer da mesma forma que fiz aqui, olha. Eu venho aqui nesse último pontinho, insiro a agulha aqui, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo e coloco o marcador de ponto nele. E agora faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Veja que eu vou ficar com 3 pontos no canto, certo? Toda vez que a gente for fazer um canto, a gente vai fazer dessa maneira. Veja que é a segunda vez que eu faço igual. Feito isso, agora eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo para cada ponto de base e em seguida eu vou fazer esse outro cantinho aqui para descer, para a gente descer aqui sentido a cava da manga. Estou chegando aqui na outra lateralzinha, olha, onde a gente vai fazer mais um cantinho. Aí aqui eu venho, olha, veja que falta só esse ponto de base para finalizar. Vou fazer 3 pontos baixos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, o segundo, coloco o marcador nele. E agora eu vou fazer mais um ponto baixo. Pronto. E agora a gente vai descer fazendo os pontos baixos, da mesma forma que fizemos deste lado. E aqui, quando faltar essa carreirinha para finalizar, para a gente chegar aqui no canto, no final da carreira, eu volto com vocês para a gente fazer essa partezinha junto. Aí aqui é só seguir, a gente segue fazendo um ponto baixo para cada lateral de carreira. É bem simples esse acabamento e fica bem bonitinho. Estou chegando aqui nessa partezinha de baixo da cava da manga, fiz aqui essa lateral, olha. E agora, a gente segue fazendo da mesma maneira, não vamos mudar a sequência de pontos. A gente segue fazendo um ponto baixo para cada lateral de carreira. Veja que bem aqui, olha, a gente vai ter essa abertura aqui da parte de baixo, certo? Onde foi a emenda de uma peça com a outra. E eu faço um ponto baixo aqui e já passo aqui para a pecinha da frente, fazendo os pontos baixos na lateral dela. Veja que eu vou embutindo, aproveito e já vou embutindo essa ponta de fio aqui dentro dos meus pontos. Eu vou seguir fazendo aqui até aqui em cima, depois eu vou fazer o canto, vou fazer essa parte de cima, faço o outro canto, desço aqui fazendo a abertura da cava e o outro canto até chegar aqui no início da carreira. Aí eu volto com vocês com ela pronta, porque agora é só seguir repetindo, não tem nada de diferente. Estou concluindo a volta, veja só, fiz aqui até o meu último ponto de base, o meu pontinho. E agora eu vou estender o fio e cortar, deixando essa sobra de fio para emenda. Retiro aqui o meu marcador de ponto, vou passar a agulha assim, ó, na lateral do ponto, vou pegar esse fiozinho, vou levar para trás, venho aqui onde ele saiu, insiro a agulha de baixo para cima
passando ela entre os dois fios do ponto de base, ó. E agora eu trago esse fio para baixo. Puxo ajustando. E aqui eu vou agora trazer esse fio para baixo e para trás. Depois eu faço o arremate. Agora a gente vai fazer a alcinha do nosso macacão, tá? Vamos fazer a alça com os babadinhos. Antes de fazer a alcinha, a gente precisa fazer uma marcação. Veja que eu posicionei aqui a frente e as costas, arrumei certinho. E agora a gente vai precisar da fita métrica e dois marcadores. Estou aqui com a fita métrica e dois marcadores. Agora a gente vai fazer da seguinte forma. Daqui, olha, da onde está o final da abertura da cava, aqui da manguinha, veja que aqui nesta carreirinha, olha, eu vou caminhar nesta linha aqui para dentro, tá? Da peça. Então, eu pego aqui a minha fita métrica, posiciono aqui e vou medir 10 centímetros para o tamanho P e M. Veja só, e 12 centímetros para o tamanho G. Aqui para o tamanho P, ó, como eu estou fazendo o tamanho P, é bem aqui onde eu vou colocar o meu marcador, olha, bem aqui. Agora vamos aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Bem na quininha aqui no final, nessa linha que fica aqui no finalzinho, eu meço 10 centímetros e coloco o meu marcador no ponto em que alcança a medida. Feito isso, agora eu vou vir aqui na parte de baixo, bem aqui na linha da cintura, olha. Vamos pegar aqui, olha, em linha reta, veja só, daqui do ponto onde a gente estava, vamos descer nessa direção. Estou aqui com dois marcadores e vamos contar. 1, 2, 3, aqui na quarta carreirinha eu vou colocar o meu outro marcador. Veja só, depois aqui do ponto da cintura, 1, 2, 3, aqui no quarto, bem nessa direção aqui, eu vou colocar o meu marcador de ponto, para eu saber aonde que vai finalizar a minha manguinha, o babado da manga. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos contar, vamos pegar aqui, ó, na direção do marcador de ponto, vamos descer e vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, e aqui no quarto eu coloco o meu marcador de ponto. Veja só. Feito isso, agora a gente vai fazer a alcinha do macaquinho. Estou aqui com fio e agulhas posicionadas em mãos. Vou vir aqui, olha, na peça de trás, veja só. Bem aqui no canto da peça de trás, vou retirar o meu marcador e vou prender aqui o meu fio do novelo fazendo um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu vou fazer uma tira de correntes, faça elas mais soltinhas. Aqui para o tamanho P, eu vou fazer essa tira de correntes até alcançar 16 centímetros. Para o tamanho médio, 18 e o tamanho G é 20 centímetros. Faça elas mais soltinhas. Fiz aqui 26 correntes para alcançar 16 centímetros. Olha. Agora, eu vou pegar aqui, ó, eu vou vir aqui na frente, neste outro marcador, vou retirar ele e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, prendendo esse fio, essa alcinha. Viro de lado a minha peça. E agora, eu vou seguir fazendo vou caminhar fazendo pontinhos até chegar aqui, olha, nesse marcador. Tá? Veja que vai ficar meio que na diagonal, não vai ficar reto, certo? Olha, entre uma carreira e outra, eu insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Novamente, entre uma carreira e outra,
insiro a agulha e faço o ponto baixíssimo. E a gente vai fazer dessa forma, caminhando com esses pontinhos em direção a este marcador. Chegando aqui, olha, na direção do marcador, eu começo a descer reto, em direção a ele, tá? Chegando aqui no marcador, olha, eu retiro ele e sigo descendo reto, certo? Em direção a esse próximo marcador aqui, que está aqui. Fazendo dessa maneira, em pontos baixíssimos. Cheguei aqui no meu marcador de ponto, veja só que eu fiz os meus pontos baixíssimos. Chegando aqui, eu vou retirar ele, porque agora não preciso mais, né? Faço uma corrente, viro minha peça para o outro lado. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixíssimo. Veja só, venho aqui, olha, pego as 2 alcinhas dele e faço 2 pontos baixos em cada ponto baixíssimo desse aqui. Desta forma. Olha como que fica. Que fica saltado aqui, tá? O pontinho. Não, insiro a agulha de lado, pegando as 2 alcinhas do ponto. E faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. Faço assim até chegar aqui em cima, na tirinha de correntes. Estou chegando aqui no final da minha carreirinha, falta apenas fazer agora naquele ponto baixíssimo, aqui, olha, que eu prendi a alcinha de correntes, tá? Mas fiz toda essa parte aqui, olha, 2 pontos baixos para cada ponto de base. E aqui, aonde eu fiz esse ponto baixíssimo, prendendo a alcinha de correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos nele também. Depois disso, agora eu vou fazer nessa tira de correntes 2 pontos baixos para cada correntinha. E aqui eu vou pegar apenas uma alcinha desta corrente e vou fazer 2 pontos nela. Vou na próxima, ó, fiz aqui, agora eu vou na próxima corrente, pego apenas uma alcinha dela, faço 2 pontos baixos. Próxima correntinha, uma alcinha, faço 2 pontos baixos. Eu vou fazer dessa forma até chegar aqui no final da tira de correntes. Fiz aqui os meus pontinhos até chegar no final da carreira, veja só. Agora a gente vai começar a fazer os nossos pontos fantasia, que é o mesmo que fizemos aqui no nosso macaquinho. Faço uma corrente, viro a minha peça. Vou aqui inserir a agulha no primeiro ponto de base, que fica aqui ao lado da correntinha, tiro uma laçada e agora fecho os 2 pontos. Venho aqui e coloco o marcador de ponto neste lugarzinho que eu acabei de fazer o meu pontinho. No mesmo lugar, tiro uma laçada, vou no próximo ponto de base, tiro outra laçada e fecho. E aqui eu sigo fazendo os pontos fantasia da mesma maneira que eu já vinha fazendo.
até chegar aqui, olha, no finalzinho da minha carreirinha, que é bem aqui. Nessa parte aqui é bem prático, é bem fácil, a gente só vai seguir fazendo carreiras de ida e volta desse ponto fantasia aqui para o babadinho da manga. Estou chegando aqui no finalzinho dessa parte do babadinho aqui, vou seguir fazendo da mesma maneira em que eu já estava fazendo, até chegar no meu último ponto de base. Sempre que a gente for finalizar uma carreira, a gente finaliza dessa forma. Fiz aqui o meu último ponto, agora eu vou vir aqui no mesmo lugar, tiro uma laçada e faço um ponto baixo. Sempre finalizo assim. Uma corrente, viro a minha peça, e sempre que eu for iniciar, eu vou iniciar dessa maneira aqui. Venho aqui no meu primeiro ponto de base, tiro uma laçada e faço um ponto baixo e coloco o marcador neste ponto. Para mim saber, isso aqui é só para mim saber aonde que inicia a carreira, tá? Feito isso, tiro mais uma laçada no mesmo lugar, vou no próximo ponto de base, tiro outra laçada e fecho. E vou seguir aqui fazendo o meu ponto fantasia até chegar no finalzinho da carreira, lá em cima, na alcinha. Aqui a gente vai seguir fazendo dessa forma, carreiras de ida e volta, finalizando e iniciando dessa maneira que eu mostrei para vocês. Eu vou fazer algumas carreirinhas até alcançar uma altura aqui que eu desejo para o babadinho. Quanto mais carreirinhas fizer, mais larguinho ele fica. Quanto menos carreira fizer, mais estreito vai ficar essa parte aqui do babado, tá? Fiz aqui o babadinho, um total de 12 carreirinhas de ida e volta de ponto fantasia. Vou mostrar para vocês a medida que ficou aqui a largura desta parte. Veja que 12 carreiras de pontinho, fiz 12 carreirinhas de ida e volta do ponto fantasia, além dessa primeira carreira de ponto baixo, tá? Eu fiquei aqui com um total, olha, de 7,5 centímetros de largura aqui para o babado. Se você quer que ele fique mais largo, é só fazer mais carreirinhas, tá? Aqui na frente, eu não vou prender essa pontinha. Eu vou deixar solta, tá? Dos dois lados eu vou deixar solta. Mas, se você quiser prender aqui, fazer uma costura prendendo, fica bonito também o acabamento, tá? Se não quiser deixar solta. Aqui atrás, olha, nas costas, desse lado, eu fiz uma costura prendendo a ponta do fio, veja como ficou. Deste outro lado, eu ainda não fiz para mostrar para vocês, tá? Tá aqui, ó, a ponta do fio está, e aqui o babado está solto, olha, fica essa ponta aqui. E aí, a gente faz a costura aqui, olha, rente com o acabamento da cava do macaquinho. Olha, bem aqui assim, a gente prende essa ponta, tá? Eu deixei essa sobra de fio justamente para isso, já para fazer a costura com o próprio fio do barbante. Mas se você quiser fazer a costura com fio de costura, vocês podem fazer uma costurinha à mão aqui, da mesma cor da peça, que vai ficar lindo. Para fazer a costura com o fio de barbante, eu preciso de uma agulha de tapeceiro, porque eu preciso de um passador grande aqui, que seja grande e passe esse fio. Agora eu venho aqui, olha, posiciono, vou vir aqui no avesso da peça, veja que é por dentro, posiciono aqui esta ponta bem rente com a lateral da cava aqui atrás, dessa forma. Pego essa agulha, insiro aqui, ó, nessa primeira carreirinha, insiro aqui na peça do babado e saio aqui na frente, na peça do macaquinho. Puxo a laçada e vou fazendo assim, olha, vou indo e voltando aqui fazendo a costura dessas peças. Eu vou fazer a costura dessa maneira, veja que é bem simples, mas vocês podem fazer da maneira que vocês desejarem e achar melhor. Olha, assim fica o avesso e assim fica a frente, o que vai ficar a mostra. Aqui está, olha, os dois
as duas pontas do babado costuradas na parte das costas, certo? Aqui temos a abertura do zíper. Veja que é uma abertura grande. Ela pega aqui das costas, aqui em cima, próximo ao pescoço. Próximo, não é no pescoço, tá? E ela vai descer, olha, até depois da cintura, quando estiver começando o bumbum já. Aqui, olha, ela está com 44 centímetros de comprimento, essa abertura do zíper. Eu tenho ele aqui em mãos, porém, eu não vou fazer a costura dele agora. Eu vou levar essa peça numa costureira para que ela faça essa costura para mim. Porque eu acho o acabamento dessa parte aqui do zíper feito na máquina fica mais bonito do que feito à mão. Então, por isso que eu vou levar para a costureira fazer. Aí, olha, ela vai fazer lá a costura certinho, deixando dessa maneira o zíper. Veja que fica bem bonito, aqui bem acabadinho a peça com o zíper. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!